Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Podcast esse que é especial hoje, hein? Diferente mesmo. Chegamos no episódio número 11 e nos próximos minutos vamos compartilhar com você um bate-papo único para deixar a mente energizada e o coração cheio de esperança. O tema deste episódio é o esporte como inspiração para os negócios. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Em 2025, o grupo Guga Kirten comemora 30 anos de história. Fundado em 1995 para gerir a carreira de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, o grupo de empresas reúne diferentes expertises. Os irmãos gerenciam fazendas de energia fotovoltaica, uma rede de franquias de educação esportiva e um instituto social que é referência no terceiro setor. Mas não para por aí. Eles têm braços ainda no setor de investimentos e de mercado imobiliário. Para completar, também se envolvem no ramo de patrocínios e gestão de marca com a Guga Kirten Company. Rafael, irmão mais velho do famoso tenista brasileiro e embaixador da Senior Sistemas, é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e CEO do grupo empresarial. Foi ele quem deu início ao espírito empreendedor do grupo, como disse o próprio Guga em entrevista à Exame no começo deste ano. Rafael participou de um talk especial aqui na Senior e agora a gente compartilha com você todos os insights dessa troca de conhecimento tão valiosa. Quem você vai ouvir em algumas intervenções durante a fala do Rafael é o nosso Head Corporativo de Marketing, José Krasuk, o JK, e a nossa Diretora Executiva de Pessoas, Jussara Dutra. Para começar, nós pedimos para o Rafael se apresentar e falar um pouco do legado que a família trouxe para ele. Contar um pouquinho de mim, da história lá do início. Minha mãe é assistente social, meu pai era um pequeno empresário. Foi assim que eu nasci, no meio deles e do esporte. Desde que eu me lembro de infância, sempre no esporte, sempre no tênis. Não só no tênis, em todos os esportes. Mas com uma educação muito séria, educação não só de colégio, né? Nem pensar em tirar nota baixa, senão não podia ir pro clube. Mas também de educação aquela meio de alemãozinho, né? De Kirten, de Schlesser. De fazer todas as coisas certas e tal, iniciar, terminar. Então, assim que eu comecei, acho que isso foi muito interessante para mim, porque assim que eu levei daí toda a minha vida de colégio, depois de faculdade, e já falando daí do empreendedorismo ou do grupo Guga hoje, começa lá muito cedo também, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? A empreender com 13 anos, na verdade. Eu não fui trabalhar em algum lugar ou para os outros, eu fui fazer a minha empresa. Eu pedi uma máquina de encordoar raquetes e comecei ali uma empresa, porque fui encordoando raquetes, fui comprando cordas, vendendo corda, sem saber o que era, fui fazendo marketing, comprava corda muito diferente e dava para alguém que jogava muito bem jogar. Eu dizia, viu aquela corda amarela, como é boa? Aí os outros, um rolo de corda dá para 20 raquetes, aí as outras 19 vendia rapidinho. Então, isso tudo muito cedo, né? Muito, muito ainda brincando como criança, estudando como criança, mas também brincando. Era gostoso. Não olho para trás assim, e na época também não era, ai, que ruim. Era gostoso, eu gostava daquilo. Então, assim que eu fui fazendo, e sendo logo o pai do Guga também, porque eu era o irmão mais velho, a gente perdeu o pai muito cedo, então tinha cuidado de um cara também que era bem diferente, mas diferente em todos os aspectos, não só o bom tenista que vocês viram, mas era um cara bagunçado, esquecia tudo e tal. Então já também ali eu aprendi a ser, a ser pai muito cedo, né? Então isso tudo foi o que aconteceu comigo nessa década de 80. Vamos lá, eu sou de 73, então fui pegando, aprendendo muito rapidamente tudo isso que eu trago para minha vida atual, né? Então tem vários pontos que eu, às vezes, aqueles minutos que às vezes um líder, que muita gente é líder, a gente não pode ficar mais do que minutos com medo, né? Ou com dúvida, né? Tem que resolver rápido. Mas aqueles momentos que a gente tem assim, pouco de dúvida, e eu também passei nisso, que eu dizia, cara, como é que eu vou administrar um negócio se eu nunca fiz administração, ou nunca fiz um
nunca fui fazer MBA, nunca fui, mas daí eu começo a parar para olhar para trás, eu digo, pô, mas tem uma escola que é muito legal, que é uma escola de vida, então eu consigo pegar e entender muitas vezes, sabe, a importância de eu ter levado muito a sério coisas que parecem bobas. Por exemplo, de novo, na época de encordoar, como eu ia conversar depois com os senhores. A maioria das pessoas que eu encordava raquete eram para funcionários da Telesc, que era o clube que eu jogava, Astel. Para quem é da nossa idade, é da minha idade aí, 50, sabe que naquela época uma capital como Florianópolis tinha a Telesc, a Celesc e a Eletrosul. O governo do estado não existia empresa. Empresa grande não existia. Eram então eram as pessoas mais importantes da cidade. Meu cliente era um cara que abria ou fechava um restaurante, eram eram e você já tem que fazer aquele saber lidar, conversar, perguntar, contra-argumentar e tal. Então isso tudo foi uma escola de vida que a gente foi levando e depois criando, né, esse networking, né, essa relação de amigos, de pessoas aí que você vai criando e que depois vão ser tão importantes para tudo na sua vida. Um dos diferenciais da família Kirten é a tomada de decisões em conjunto, com o suporte de outras pessoas, inclusive. E isso contrasta um pouco, claro, com a visão de gestão mais solitária nas empresas. O Rafael também falou sobre isso e deu uma boa dica para quando um gestor precisa tomar uma decisão importante e não sabe muito para onde seguir. Vou continuar essa linha do tempo, então, estou empreendendo, estou estudando, de repente eu passo na faculdade. Nesse momento da faculdade, eu tive a sorte de não ser tão inteligente assim, passei para agosto. Aí, aqueles 6 meses que se transformaram 11, a UPS que entrou em greve, eu entrei em novembro. Eu trabalhei, acho que 12 horas por dia, pelo menos. Dava aula de tênis para a escolinha, dava aula de tênis individual, fazia de tudo, porque eu botei na minha cabeça assim, ó, eu vou fazer dinheiro. Eu vou fazer dinheiro para depois, não sei o que eu vou fazer depois, mas eu preciso agora fazer capital. Tenho tempo, tenho energia, tenho vontade e fui. E isso tudo, lógico, administrando uma cabeça de um jovem, né? Um jovem com dinheiro, com 17, logo 18 eu já comprei meu primeiro carro, etc, para poder dar aula com mais facilidade, era tudo nesse voltado. E um diabinho do outro lado puxando assim, pô, mas tu com carro podes ir para Lagoa, sexta-feira à noite. Mas sexta-feira à noite era o melhor momento de eu dar aula para empresário que me pagava muito bem. Então você ficava nesse dilema. E assim eu fui. Então naquele momento foram 11 meses de muito trabalho e um dia me chamaram para a faculdade. Eu passei para ciência da computação. E, pô, legal, foi um mundo assim maravilhoso, né? A faculdade, a Universidade Federal, que é grande, que é muita gente diferente, né? O colégio é todo mundo muito parecido, né? Então eu comecei a enxergar todas as diferenças, tudo que é o Brasil, né? A UFSC não recebia tanta gente do Brasil, mas tinha um ou outro, mas muito do interior de Santa Catarina, enfim, de Blumenau também, e todos eu comecei a observar, só vi oportunidades. Foram os primeiros 2 semestres, eu fiquei olhando assim, observando todo o meu curso e começando a entender e só via coisa boa pela frente. Eu disse, cara, só depende de mim, né? Ou de nós, como tu sempre fala, porque tudo que eu fazia, nesse paralelo, o Guga está jogando tênis com 15 anos, onde já é um dos melhores da América do Sul. Quando ia competir fora, ganhava, mas como é que tem que competir fora? Tem que pagar uma viagem, tem que ir, etc. Era um problema para nós ele jogar bem. E a minha mãe sendo funcionária da Telesc e ao mesmo tempo se virando, nós tínhamos mais um terceiro irmão, o Guilherme, que é falecido e era especial. Então isso acontecendo tudo ali. E a computação, a ciência da computação começou a me apaixonar e eu aprendi muito, principalmente, vocês todos sabem, eu não só pela parte de lógica, estatística e tal, que depois me ajudou a vida toda, não só na empresa, mas como com o Guga, mas na hora de fazer um algoritmo, a vida, a gente não deixa de fazer isso todo dia, né, um tomador de decisão. E
E aquilo então me encantou. E eu só acho que eu não continuei nesse lado porque o meu lado do tênis já estava muito bem e muito empreendedor. E a parte da ciência da computação estava me levando para ter um bom emprego. E nessa dúvida, eu disse, não, mas eu quero fazer o meu negócio, queria descobrir, nós queríamos quebrar o mundo aí, de fazer coisa diferente, sabe? Então, por isso que eu fui para lá. Tentei ainda, de algumas formas, empreender, tenho bons amigos que hoje são líderes e donos das empresas na tecnologia. Na época, tentava chamar eles para fazer comigo as coisas, né? Eu usei todas as matérias que vocês imaginam, eu era bom vendedor. Então, já não em programação, mas programação 2 a gente já fez um software para vender lá para a videolocadora, que na época era... Eu disse, cara, se nós vamos ter que fazer, deixa eu vender, né? Vendi em dólar, me lembro, vendi $1.000, era 500 pro meu amigo Luiz, que era mais programador, tinha mais tempo que eu tinha que trabalhar no tênis, e assim a gente ia fazendo. Então, a universidade foi muito importante, foi muito bacana, e me deu uma segurança muito grande de que se eu não tivesse um campo indo bem, eu tinha um segundo que estava todo vasto. Então, eu tinha uma paixão indo bem num lado, mas senão eu tinha um conhecimento e com um monte de oportunidade do outro, que era o que estava acontecendo. Então, optei no final eu me formei, mas por continuar no tênis. Daí, nessa época, eu já no meio da faculdade, eu arrumei um emprego de treinador aqui em Itajaí. Então, segunda, quarta e sexta, às 11h50 acabava a faculdade, eu almoçava no carro e 1h30 eu dava treino aqui em Itajaí. Pista simples, né, da VR, né? Fazia loucura. Aí eu comecei a ir para esse lado do tênis, competição. E o Guga cada vez competindo melhor. Aí eu pego e observo que não existia academia de tênis. Tudo era clube de tênis. Então eu digo, pô, eu preciso ter um terreno para fazer uma academia de tênis. Em 94 eu faço a primeira viagem, em 89, né, lá jovem para os Estados Unidos, voltei de lá também com aquela visão de academia que era muito diferente. Eu disse, pô, tem que fazer uma igual àquela. Nós temos que fazer. Aí eu e 2 amigos, vamos e compramos um terreno. Aí a gente vai, compra o terreno, aqui vai ser academia. Aí começa a planejar, etc e tal, que seria o próximo passo do Rafael, treinador. O Rafael, gestor da carreira Guga, está acontecendo também, mas nesse momento, isso é 1995, está muito mais trabalhando para pagar as contas de um garoto que consome cada vez mais. Pô, tem que jogar na Europa, ganhou um convite para jogar na Europa. Pô, que bom, que bom. Como? Como? E tem que ir. Então, assim foi. Só que aí, em 1996, pessoal, com isso tudo ocorrendo, início de 1996, a gente sai de uma excursão de Florianópolis para Itajaí, pega o pessoal lá, pega a turma da BR de Blumenau, aqui, pega a turma de Joinville e vai para o interior de São Paulo, vê o Brasil, Estados Unidos, Copa Davis, o Guga já como primeiro tenista do Brasil, Guga aí em torno de uns 90 do mundo. E essa era a maior dúvida de todos os caminhos que a gente tinha aberto de empreendedorismo, a maior dúvida era ele na carreira. Era mais difícil, era a maior dúvida, né? A gente acreditava, mas ao mesmo tempo tinha que viver todo dia, porque se tu parasse para realmente pensar, ia desistir. Mas em 1996 o Guga entra dentro de uma quadra de tênis e ele tem 2 derrotas e 1 vitória, mas uma performance que eu olho assim para minha mãe e digo assim, tudo que nós estamos fazendo nesse caminho que a gente achava que era uma loucura, deu certo. Ali eu tive a convicção de que o Guga já era um grande tenista. Chegamos. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me programar em tudo o resto que eu estou deixando aberto e apostar numa só. Naquele momento eu tinha que fazer, não diria apostar numa só, mas pelo menos botar muito mais valor ali, energia ali. Isso acontece em 96.
Então, naquele ano, começa tudo a mudar. Eu puxo o freio um pouco em algumas coisas que, se eu começar uma academia, eu não freio mais. Vou continuar treinador do clube. A, a parte de já tentar investir em tecnologia, porque estava começando algumas pequenas empresas, né? E que a maioria eram meus amigos da faculdade. É que eu queria entrar, estava louco para entrar. E eu digo, não, tem que frear e temos que apostar nesse caminho que é o caminho do Guga Tenista. E isso acontece em 97, daí que vocês conhecem aquele boom quando o Guga ganha, né, Roland Garros. E ele antecipa um ano do nosso projeto, mas o projeto estava lá, estava escrito, a gente estava preparado, a gente tinha já esse mapeamento do que podia acontecer. Lógico que cada vitória dessa você corria e se preparava, mas aí vem algo, JK, que tu falasse agora o tempo todo conversando, sabe? Nunca tive vergonha e até hoje não tenho. Então vou em algum lugar, o cara me fala algum termo, quer ver hoje, se eu for falar com vocês, tem um monte de coisa que eu não vou mais saber. Por que não perguntar na hora? Pera, não entendi. O que que é isso? Que palavra é essa? Pode me explicar? Ah, tá. Eu tenho que sair com essa certeza. Se eu tenho uma oportunidade aqui, por que não? Então isso a gente sempre fazia. Então pergunta daqui, pergunta dali, estamos prontos, estamos preparados. E sempre em três. Sempre em três. Então nós acertamos e erramos um monte de vezes juntos. E quando muito saímos com 2 votos para cá e 1 para lá, e antes de convencer o terceiro, nós também nunca saímos, porque tu não podes, numa sociedade tão pequena, dizer assim, ó, eu sabia que não ia dar certo. Nós temos que sair daqui, nós três, se for nos dado algum objetivo, algo para resolver, nós vamos ter que sair aqui, os três acreditando que vai dar certo, né? Então isso a gente sempre fez. Então, 97, quando o Guga explode, e acontece o quê? Eu me vejo num dilema muito, muito importante para a minha vida, porque eu, nesse momento, sou treinador, veja, eu estou com 23 anos, mas eu sou um treinador número 1 de Santa Catarina. Meu clube, os meus atletas são, a grande maioria, os primeiros, segundos, terceiros ou quartos do estado. Jogávamos, ganhávamos quase tudo. Então, eu tinha 18 vidas ali, 18 famílias que acreditavam no meu trabalho e acreditavam em mim de forma muito grande para a educação dos seus filhos e tal. E eu tinha que continuar aquilo, mas não podia mais, não dava. Do outro lado, a oportunidade de mudar o tênis do Brasil, de nós fazermos coisas que não tínhamos, nunca ninguém tinha feito. A gente realmente chegou naquele ponto que eu falei que ia descobrir, que ia virar o mundo, a gente chegou. Então, e agora? Então eu tive que fazer isso com muita tranquilidade, calma e respeito, né? Por todas essas pessoas. Eu fiquei ainda mais 6 meses e meio trabalhando de treinador, já colocando uma pessoa que eu digo, pô, eu vou preparar esse cara para me substituir. E, do outro lado, formalizando um monte de coisa que a gente nem sabia que precisava, porque uma coisa é você ir na França, ganhar 20 mil euros, gastar 15, 18 mil euros e pronto, legal. Essa era um tenista brasileiro normalmente fazia. Outra é você ir lá e ganhar um torneio, uma premiação de 700 mil euros e alguém até na hora já desconta 40%? Como assim? Existe isso? Ah, não, imposto de renda não é 25? Na época era 25, hoje é 27,5 aqui, né? Aí tem que começar a aprender muita coisa. Ah, pô, tem que fazer um imposto de renda em cada lugar que tu vai. Tem que depois prestar conta nesses lugares, tem que saber o que fazer. Então isso tudo foi sendo acelerado e com 1 ou 2 dígitos a mais que a gente estava acostumado a trabalhar. E aí, pessoal, eu digo de novo, a coisa que mais me ajudou na vida, o que foi? Sempre eu não tomei a decisão no mesmo dia. Sempre tinha uma dúvida muito grande. Até hoje eu faço isso, né? Eu digo, Michele, Aline, vamos dormir. Amanhã eu dou essa resposta. Pensem também, amanhã vocês deem a sua opinião. Durma uma noite mais e tal, para a gente pensar. Então isso foi feito com muita tranquilidade e a gente daí conseguiu organizar rapidamente e acertar mais do que errou naquele momento que era só de alegria, mas que qualquer erro ali podia transformar uma vitória num problemão, que acontece com um monte de atleta, infelizmente até hoje.
né? Então tem que ter essa parte muito importante, e a gente teve. Aí sempre com serenidade, sempre com acordos, né? Acordos assim, tipo assim, por exemplo, com o Guga, sempre nós tínhamos lá em casa assim, ó, daí depois dessa vitória para frente. Guga, tu não podes ter nada que seja melhor do que o da mãe, concorda? Não, eu dizia, né? Eu não posso ter nada que possa ser melhor do que o da mãe, né? Por exemplo, meu carro não pode ser melhor do que o da mãe, né? Não, concordo, Rafinha, concordo. Na verdade, eu estava falando o eu, mas querendo chegar a ele. Por quê? Porque eu tinha que deixar ele, de alguma maneira, com o pé no chão. O que mais acontece hoje? O cara ganha um torneio ou de qualquer esporte, outro dia compra um Ferrari e tal, e sai fazendo bobagem. Então, o que que eu tinha que linkar? Com alguma coisa que fosse de um grande respeito, mas que mãe não tem, né? Então, opa, para a gente manter e não criar problema. Eu tenho um monte de adversário, tenho outras coisas para descobrir, mas não posso criar problema. Então, você ia fazendo esse tipo de acordo. E o Guga, uma vantagem que a gente teve é que ele sempre escutou muito. Ele realmente me via como o irmão mais velho e a via como mãe. Então, funcionou muito bem sempre isso, né? E aí, esse ano 97 talvez tenha sido o ano mais de trocar a roda com o carro andando, como se fala, né? Porque depois a gente conseguiu terminar aquele ano e entender, ou começar a entender que o nosso caminho estava sendo bem desenhado. E o nosso caminho era um caminho muito, apesar de que Roland Garros ter sido um pico, ele era um caminho muito tranquilo, respeitando onde todos os momentos a gente tinha, sim, muita entrega no trabalho, mas tinha uma qualidade de vida, tinha um respeito em família, tinha tempo para os amigos, tinha uma série de pontos. Isso foi colocado e foi deixado lá como hoje não é mais, mas antes a gente tinha as agendas, né? Todo ano ganhava aquele monte de agenda e botava lá na página. Eu provavelmente fazia isso na página 1, objetivos do ano e as coisas que não podia esquecer para tu ficares lembrando aquilo, ficar sempre vivendo aquilo e não cair de novo nessas armadilhas. Então a gente começou dali para frente a enfrentar os grandes adversários, aprender mais ainda, porque daí nós tínhamos mais oportunidades e tínhamos a condição financeira para ir nos lugares aprender. Nunca deixamos, isso é outro ponto que eu sempre falo, nunca deixe de aproveitar uma oportunidade de aprendizado. Cursos, hoje tem até curso online. Antes não tinha, mas tem que fazer. Vou voltar um pouquinho antes. Quando eu era treinador, eu fiz curso, eu fui um dos mais jovens a tirar curso de juiz de cadeira, para poder apitar jogos. Para quê? Para quê? Eu quero entender a cabeça do cara. Não é ele que resolve o jogo dos meus alunos. Quero entender como é que é. E também eu abro uma outra oportunidade de emprego depois. No final, com o inglês que eu tinha, eu tive até uma oportunidade grande depois de seguir uma carreira. Eu optei por não fazer. Então, esse momento vai passando, a gente não pode perder. Sempre que botar mais um skill, né? Algo que você aprende a mais no teu bolso, boa, tá seguindo para frente com essa habilidade, com essa possibilidade. Então a gente foi fazendo de forma assim muito, eu enxergo hoje assim, tranquila, para um momento que deveria ter sido de instabilidade. E seguimos até hoje, né? Uma das minhas preocupações hoje sempre é essa. Eu não quero perder, eu quero ter tempo, acabei de falar lá na sala, eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero ter tempo para os meus amigos. Eu sei que minha profissão me faz, às vezes, ter que viajar numa data que eu não gostaria, eu nem pensaria, mas faz parte. Agora, o dia a dia ser assim, isso eu não abro mão. Ele tem que estar num equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, às vezes precisa de um desequilíbrio. Às vezes precisa trabalhar, como eu falei, 12 horas num dia, dando aula de tênis, que, de novo, ó, é ruim, é errado, etc. Quantos dias, assim, seguidos, dormia tomando Dorflex, porque você ficar 12 horas na quadra, em pé, lançando bola, não faltava um aluno. Se você é um treinador bom, professor bom, o aluno vem mais, o que é bom. Né? Em compensação, olhava para o lado, o aluno do professor não veio, ele está descansando, lá está descansando. Como é que eu faço isso?
sendo um professor ruim, não quero. Então tem hora que tu paga um preço, mas depois tu colhe. Então isso passou e foi sempre muito legal. Quando o grupo começa a entender de que é hora de fazer outros investimentos também, ou a gente já pode fazer outros investimentos. Porque isso foi outro acordo que eu fiz. Em 1997, 8 de junho, o Guga ganha. Dia 10 de junho eu chego no Brasil. Dia 12 ou 13 de junho, eu boto um portão na minha casa, que não existia. Por quê? A imprensa subia o tempo todo e gente subia para me convidar para tudo quanto é coisa, comprar todos os apartamentos, comprar todos os que ia sair em Florianópolis, ser sócio de todas as empresas que saíam em Florianópolis, tudo. E aí? Aí um acordo que nós fizemos também. Cara, até a gente ter certeza de que tudo está na nossa mão, não vamos fazer mais nada novo. Ah, mas vai perder a oportunidade boa? Perdemos, com certeza perdemos. Não tenha dúvida. Mas eu escapei de uma opção de bobagem que podia ter feito também, né? O planejamento é muito importante na gestão que o Rafael e o próprio Guga fazem nas suas empresas. Mas será que houve momentos em que eles tiveram que sair um pouco do caminho previsto? Ou o que estava planejado foi seguido à risca? De onde vem esse comportamento da família? Apesar da gente ter empreendido, arriscado lá no início, o trio é conservador. Eu, o Guga e a minha mãe somos conservadores. Por natureza, sim. O alemão já tem isso, né? Mas nós tínhamos uma quarta pessoa na família, o quinto já tinha ido, que era o grande líder, o pai. O Guilherme era especial. O Gui convulsionava. O nosso medo era sempre, a gente foi educado isso, se um dia a gente precisar alguma coisa com o Guilherme e não puder fazer, por exemplo, uma cirurgia. Então nós sempre tivemos muito esse receio, é que nem o pós-guerra, né? Diz que a pessoa nunca para de ter lá o seu mantenimento. E isso nós tínhamos. Então a gente tinha sempre essa, hoje eu chamo de qualidade, de para dar o próximo passo eu tenho que ter uma segurança muito clara de no máximo arriscar tudo aquilo que eu tenho. Que daí amanhã eu posso trabalhar de novo, não tem problema, mas nunca sair devedor. E com o passar do tempo você vai vendo que isso vai mudando. Primeiro porque você não é jovem a vida toda, né? Ah, começo do 0. Não, hoje, não, pera, começo do 10. Amanhã, eu agora posso arriscar tudo, começo do 100 e assim por diante. Então isso passa. Ah, tem pessoas que são diferentes, arrisco tudo o tempo todo all-in? Tem. E o cara dorme assim, nós não dormíamos. Eu não durmo, aliás, até hoje. Então, esse era um ponto. O segundo, que quando a programação mostra, né, faz o teu programa aqui, você faz o teu algoritmo, se der certo, boa, 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 se não, opa, volta para... Não, tem algumas coisas que tu começas a dizer, não, eu não quero voltar lá. Ou se não tem um monte disso, eu quero eliminar. Você começa a eliminar alguns pontos que você tira. E a gente sempre fez isso muito pelo pessoal. A gente não quer até hoje abrir mão de coisas que nos dão um certo prazer, né? Mesmo que venha dar um grande resultado ou um grande troféu. Porque eu tenho hoje digo, a grata satisfação de comemorar às vezes mais uma vitória de um colaborador meu ou de um amigo meu do que a minha mesmo. Eu digo, eu não preciso mais de um troféu de Roland Garros. Mas se aquele cara conseguir, que legal, eu vou estar mais feliz talvez do que isso. Então, eu tenho esse princípio de vida. O Guga pensa igual a minha mãe mesmo. Se deixar, ela vende os 3 para ajudar os outros, né? Ela vende os 3 títulos. Então, e isso é bom. Por que eu digo que isso é bom? Porque o pessoal, o Guga, a vida do Guga me colocou em pontos que vocês não têm ideia, né? A gente viveu em mundo que até hoje eu não acreditava poder existir, mundo dos bilionários, mundo dos poderosos, etc. E eu não queria estar lá, não quero estar lá, não me faz diferença. E, de novo, isso eu acho bom, sabe? Eu não fico frustrado se amanhã parar um carro do lado do meu numa vaga no meu escritório ser mais bonito que o meu, que não me faz... Tem gente que sofre com isso, eu não sofro, então não preciso. Eu não quero cair nesse tipo de armadilha. Agora,
a vontade de vencer, a vontade de dar certo, a vontade de ganhar um torneio que seja aqui no Bela Vista, no Tabajara, essa não pode perder, né? Essa, cada vez que eu perco aqui um campeonato, a minha filha diz, ai, lá vem o pai, não suporto ele quando perde, que eu fico 2 dias em casa falando. Fico 2 dias em casa me lamentando e tal. Mas esses são escolhas que a gente tem que fazer, né? São pontos que você tem que, eu acho, sempre colocar para si, e cada um vai ser diferente do outro. Então, quando também aqui, num ambiente tão gostoso como esse, onde se preocupa com pessoas, eu estava falando antes para a Jussara, eu acho muito legal isso. Nós também temos lá, eu sempre falo para a minha turma, pô, o lugar que a gente mais passa é na empresa, não é nem em casa. Né? Se não tiver um ambiente gostoso, se não tiver todo mundo se preocupando, se não tiver de alguma forma uma relação, quantas vezes entrar na minha sala as pessoas dizendo assim, pô, tá sabendo que a filha do fulano não tá legal, ou passou isso, não tô sabendo, como que eu não tô sabendo? Pô, me tragam essa informação, vamos lá, vamos resolver, tem que resolver. Não pode estar ninguém triste ali, vamos ter que resolver, vamos lá. Então essa troca é muito importante. E no final a troca de informação é boa, só que também não vai ser o que é bom para mim, para todos vocês. E alguma coisa diferente nós temos, né? Então a gente vai captando, ganhando informação e depois vai usar no seu jogo. É como, vocês acreditam? Onde é que mais tem troca de informação no tênis, numa carreira do tênis? É lá no ponto, lá no ápice. No início todo mundo se preocupa. O cara quando tá lá em cima, é quem mais troca. O Guga pode dar uma dica ao Sampras, você não faz isso aqui na tua esquerda, cara. E o Sampras, pô, mas tu voleia assim porque eu não voleio assado. Não tem problema. Ele sabe também que são 10 mil horas depois que o cara vai ter que fazer. Tá. Não é de um dia pro outro. Mas por que não dar informação? Então essa troca existe. Ela tem um ajudando o outro, um posicionando o outro. E isso é salutar. Nós também perguntamos para o Rafael o que ele entende ser importante para cuidar da nossa própria carreira e até para estimular outras pessoas. Eu acho que assim, para nós, entre nós, um ajudar o outro foi muito fácil, porque até hoje eu enxergo que é nós, né? Eu para mim, se você me perguntar, eu sou tricampeão de Roland Garros, né? Eu não me vi lá assim, pô, eu fui ver o meu irmão ser campeão. Que ele foi um título nosso, sabe? Teve algum momento que a gente decidiu, então tu faz isso, ele faz isso, a mãe faz isso, etc. E a gente foi assim, né? Então nisso fica muito fácil. Para mim a grande liderança sempre é aquela do que a gente faz, né? Eu falo isso muito com meus filhos, né? Quando vem falando, eu digo, cara, então faz, tem que fazer. Esse negócio do fazer, aí se tu fizer bem feito, o pessoal olha, te copia, então você tem que falar, se você tem que fazer. E se você fala tal coisa que você acha, meu filho, então essa é a tua crença, faça que eu vou acreditar e vou fazer também. Então, esse eu acho que é o grande exemplo sempre de você estar botando a mão na massa. Agora, o que eu entendo de quando você tem um ambiente gostoso, porque, veja, nós somos um pedaço do Brasil aqui nessa sala, que se fizer uma pirâmide aqui, não vai ter espaço para ver o pequenininho lá de cima que a gente vai ser. A exceção da exceção da exceção. Tem que ser uma pirâmide gigante para dar para ver, né? O país é um país, infelizmente, né? Um grau muito grande de miséria, etc. e tal. Então, nesse pedaço que a gente tem, onde é tão fácil conversar, onde é tão fácil trocar experiências, etc., tem que ser colocado abertamente. Não tenha vergonha, às vezes, de perguntar. Não veja a pessoa do teu lado como teu adversário, porque também tem muita oportunidade aí fora. Então, essa troca ganha sempre os dois. E quando você começa a ajudar alguém, aí tu diz, poxa, eu estou passando conhecimento para lá e eu não estou ganhando. Não, você está ganhando também porque a admiração começa vindo lá e as pessoas estão vendo dessa tua ajuda. E aí você começa a ser observado como líder. Então você sempre está ganhando. Para mim, quem faz, né, ele está ganhando tanto ou mais do que o outro. E por isso, por exemplo, a gente acredita tanto no social, né? Aquela frase que a gente usa muito no Instituto, toda vez que a gente dá, recebe em dobro.
E isso acontece, aí diz, não, então agora eu vou dobrar, daí vem 4 vezes. Agora eu vou fazer 4 vezes, vem 8 vezes. Isso acontece. Existe, e é uma crença minha, uma energia que é muito importante desse negócio do dar, sabe? Do ensinar, do se doar. Ele volta automaticamente, deve acontecer até aqui dentro, mas eu chamo de energia do universo, que depois tudo dá certo. Você tem mais força para tudo, sabe? Você consegue superar, né? O Guga fala uma coisa muito interessante que é você só acredita no impossível até ir lá e fazer, né? E ele algumas vezes fez isso. Fez isso. Pô, ali não dá, deu. Agora, onde é que não dá? Vamos ver qual é o próximo que não dá. E dá. Só que tem dedicação. Não, não, né? Não vamos nos enganar. Tem dedicação. Qualquer uma dessas. Hoje eu falar aqui com vocês. Ah, que bom. Rafa, vem aqui e senta. Pô, treinei, tá? Não foi hoje, não foi ontem. Foi 30, 40 anos atrás. Aliás, o Guga treinou. Eu fui uma vez a Guga quando tinha lá os 15, 16 anos, e eu, naquela minha época que eu empreendia para tudo aí, eu fui uma vez, eu peguei um ônibus, fui no Paraguai comprar uma filmadora. Cara, filmadora, não ter filmadora, filmar casamento, competição, fazia isso. Fui no Paraguai, comprei uma filmadora, tinha dor no ombro, e tão pesada que era aquilo, esse tamanho enorme, tal. E depois do treino do Guga, a gente filmava. E aí, Guga, como é que foi o treino? Aí ele fala assim, ó, repete, volta a fita que era cara. Como é que foi o treino? Olha pra câmera, olha pra câmera. Vai, como foi o treino? Na quinta, sexta. Depois de 2, 3 meses, já com 15 anos, já dizia, não, fui bem e tal, mas posso melhorar aqui. Treino. Então também, eu tinha lá o Guga, daí quando virou expoente, com 19, eu tinha 22. Ah, beleza, Rafael, amanhã tem que almoçar com o governador, ele quer uma dica tua sobre o esporte do ano que vem. Hã? Como é que é? Vai ter um monte de gente. Não, não, tu e ele. Ah, precisa? Não, precisa, sei lá. Faz parte, então precisa ir lá. Aí fica, né? Não dormia aquela noite, né, lógico. No outro dia tava treinadinho, assim, o que eu ia falar, o que eu não podia falar. Mas é isso, tem que treinar, tem que se dedicar e depois fica natural. E o que eu acho mais legal é que quanto mais, de novo, você vai percebendo que você vai se entregando, conversando, interagindo, fazendo esse tipo de situação, a gente vai crescendo e ficando mais fácil. Então isso vale muito a pena. A amizade, né? Tem aquela amizade. Tua música é fantástica, mas é uma coisa muito legal e essa amizade no trabalho, essa troca, pessoal, eu sou fã, tomara que faça aqui cada vez mais. Já quase no final do depoimento, Rafael Kirten deixou uma mensagem sobre ter uma carreira de sucesso, mas também sobre ser feliz. Eu sempre li muita biografia, tá, turma? De novo, na época de livro, né? Não tinha esses acessos todos de hoje. Com poucos livros que tinham biografias, eu sempre li muito, e não aquelas grandonas sobre pequenos, às vezes vinha na revista, tal, 10 biografias sobre o Silvio Santos, o Roberto Marinho, não sei o que, lembra que vinha? E eu relia aquilo um monte. Porque eu acho que todo mundo é vencedor, começa por aí. Eu considero todo mundo vencedor. Todo mundo sabe a sua história, todo mundo sabe aonde começou, onde está, onde quer chegar, né? E tem um monte de amigos que são vencedores e hoje, se for precisar ir num restaurante muito chique e eu querer a companhia deles, eu vou ter que pagar a conta, mas ele é vencedor, não tem problema. Ele é um cara que eu admiro e eu também gostaria de estar na posição dele se for possível, não tem problema. Então tem muito vencedor. E eu me considero também um cara que estou vencendo, né? Sempre querendo mais, porque isso me dá gosto, né? Me dá vontade de vir aqui, me dá vontade, porque eu sei que eu vou aprender. Eu não sou uma pessoa que me alimento, por exemplo, dessa coisa assim do postar, do sair daqui, de ser o exemplo. Isso não vejo assim, não me alimenta, digamos. Me alimenta quando eu vou num lugar e depois passo e a pessoa diz, pô, aquela vez te escutei e desse uma dica lá tão legal, como eu escutei, eu fui falar uns 2 anos atrás no CDL em São José, e depois chegou
uma pessoa e disse, olha, aquele dia eu te escutei e eu e a minha esposa estávamos empreendendo e nós estávamos numa dúvida e a gente saiu de lá, olhou um para o outro e vamos acreditar e vamos fazer isso. Ele disse isso e hoje nós estamos super bem. Aconteceu isso. Pô, aquilo, eu fico até arrepiado hoje. Eu não conheço nem a pessoa, mas me deu um orgulho tão grande de mim mesmo, assim, dizendo assim, pô, que legal. Então isso eu acho muito bacana, sabe? Então, claro que por a gente ter feito coisas tão diferentes, né? E por ter chegado o número 1 do mundo, né? Que é uma coisa que não é todo dia que você consegue, dá a possibilidade de vocês chegarem e me escutarem, talvez. Mas o que eu tenho que falar para vocês é quase que o que vocês escutam, de repente, de um bom amigo, de uma mãe, de um pai, ou que está dentro de vocês mesmo. Que é onde vocês querem chegar, que é eu posso, depende de mim, né? Então, o que eu posso contribuir é isso, sabe? Acreditem sempre. Se querem fazer uma coisa para tirar uma nota 8, e quantas vezes eu fui também, para tirar 8 em português estava ótimo, mas se não, sabe? Matemática eu nunca quis saber menos que o professor, não admitia, tinha que ser 10. Então, às vezes é isso, então vai lá e estuda, vai lá e te dedica, tu vai começar a gostar. E aí tá o grande tchan. Quem joga tênis sabe disso. Quem é que joga tênis aqui? Quanto mais a gente joga, a gente aperfeiçoa, a gente começa a gostar daquele sofrimento, do que os outros veem, que é um jogo difícil, tu começa a te deliciar com aquilo, não é verdade? Então, quanto mais... E isso vai num grau muito legal. A vida da gente é assim. Então, a gente tem que tentar sempre levar a sua própria régua para cima, curte aquilo, e na hora que dá vontade de realmente dizer assim, tô cansado, pensa 2 vezes, assim, que oportunidade boa de eu estar aqui. Que oportunidade boa de eu ter que resolver um problema. Se eu tô com uma pressão, que bom que eu tenho essa oportunidade, porque eu podia estar fazendo a mesma coisa lá parado, sem nenhum grau de dificuldade, nunca ia sair do mesmo lugar, e hoje eu tô tendo dificuldade, eu tô me botando um desafio maior. Então encara isso com bons olhos, sabe? E outra dica que eu dou também, mas é muito pessoal minha, eu nunca vou muito na comemoração extrema nem na decepção extrema. Talvez porque o tênis também você perde muito. Então, quantas vezes a gente ganhou grandes torneios e a comemoração foi ali, simples como um aniversário de qualquer um nosso dentro de uma família. Compensação, quando também deu uma grande derrota, choramos junto e vamos lá, vamos dormir que amanhã tem mais o que fazer. É isso. Bom, este foi o episódio número 11 do É Mais Que Tech. Foi um prazer conduzir você por essa jornada inspiradora do Guga e do irmão dele. Lembrando que no Spotify da Sênior você pode conferir outros temas relevantes para o seu universo corporativo. Se quiser sugerir algum outro tema para os próximos episódios, mande um e-mail para a gente no imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com seus colegas também. A gente se fala. Até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.